Graça e paz, meus irmãos. Você sabe o que é uma revelação das Escrituras? Você sabe quando o Espírito Santo ele espalha alguns versos na palavra de Deus e por meio da própria revelação do Espírito Santo, de repente você está ali meditando e aqueles versos parece que eles se encaixam como um quebra-cabeça e formam uma imagem. Quando você olha para o Antigo Testamento, você percebe que foi exatamente assim que o Espírito Santo revelou Jesus e os mistérios da Nova Aliança, por meio de versos espalhados em toda a lei e nos profetas. Eu quero mostrar para você, eu espero que você esteja preparado. Eu quero agora que você esvazie a sua mente e se liberte de todo conhecimento pré-estabelecido, de todo preconceito. E eu quero que você analise os versículos que eu vou te apresentar aqui agora. E se você for cristão, e se você for alguém que realmente ama a Deus e a sua palavra, você vai concordar com o que eu vou te dizer no final desse vídeo. Fique comigo, não vá embora. O primeiro versículo que eu vou ler para você se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 10, versículo de número 7. Aqui, você sabe que no livro de Apocalipse tem 7 selos, 7 trombetas. E o texto que nós vamos ler agora, ele acontece após as 6 trombetas terem sido tocadas. Depois de 6 trombetas terem sido tocadas em Apocalipse, faltava ainda a última trombeta a ser tocada. Então o anjo aparece para João e olha o que esse anjo diz para João. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a sua trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus. Eu vou ler mais uma vez. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver para tocar a sua trombeta, se é o 7º anjo, lógico que está falando da 7ª trombeta. E o que é que vai acontecer? Então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus profetas, os seus servos. Então o anjo está falando para João que quando o 7º anjo estiver para tocar a 7ª trombeta, a última trombeta de 7 trombetas que nos são apresentadas em Apocalipse, o anjo diz que quando isso estiver para acontecer, nesse exato momento também irá se cumprir o mistério de Deus. E aí você deve se perguntar, mas que mistério é esse? E o anjo ele disse que esse mistério ele já foi revelado aos servos do Senhor. Então será que nós podemos encontrar na palavra de Deus algum outro texto que nos dê um pouco de luz acerca desse evento? Que evento é esse que vai se cumprir quando o 7º anjo tocar a 7ª trombeta? E aí eu quero te mostrar um segundo versículo. Então agora eu vou mostrar para vocês um segundo versículo. Veja, o anjo falou que quando o 7º anjo fosse tocar a 7ª trombeta, a última trombeta, o mistério de Deus se cumpriria. E agora eu quero que você preste atenção no texto que eu vou ler, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Veja a palavra mistério aparecendo aqui. Então Paulo vai dizer um mistério para os irmãos agora. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então qual é o mistério que Paulo está trazendo aqui? A transformação do nosso corpo, a glorificação da igreja. Agora, será que esse mistério é o mesmo mistério que vai se cumprir quando o 7º anjo tocar a última trombeta? Vamos continuar lendo, olha o que Paulo nos diz. No momento, no abrir e fechar de olhos, perceba que o que acontece no momento, no abrir e fechar de olhos, não é a vinda de Cristo e nem o arrebatamento. O que acontece no momento, no abrir e fechar de olhos, é a glorificação dos nossos corpos. É só você olhar o texto. Veja, eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Então a transformação do nosso corpo é que vai acontecer no momento, num abrir e fechar de olhos. Olha o que ele diz em seguida.
ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então você vê que num texto o anjo diz para João que quando o sétimo anjo fosse tocar a sétima trombeta, que no caso em Apocalipse é a última, porque são apenas 7 trombetas que estão lá. Então quando o sétimo anjo for tocar a sétima trombeta, a última, o mistério de Deus iria se cumprir. E agora nós vemos Paulo falando que, eis aí vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados ao som da última trombeta. E eu vou perguntar para você agora, você acha que é coincidência isso? Nós temos a palavra mistério e nós temos a palavra trombeta, e em ambos os casos está falando da última trombeta. Paulo fala da última trombeta e o anjo diz a João que na sétima trombeta o mistério de Deus se cumpriria. E a sétima em Apocalipse nós sabemos que é a última. Depois vem as taças, não tem mais trombeta. Só que você já deve ter ouvido falar que Jesus ele arrebata a sua igreja antes da grande tribulação. Só que quando você lê Apocalipse e você lê todos os 7 selos, todas as 7 trombetas, você percebe que na sétima trombeta não tem como ser antes da tribulação. Porque lá no 6º selo, o sol já escureceu, a lua, as estrelas já caíram, o céu já se enrolou como um pergaminho, os homens já estão se escondendo nas fendas da rocha, dizendo que é chegada a ira de Deus e do Cordeiro. Então não tem como a sétima trombeta acontecer antes da grande tribulação, ela é no final da grande tribulação. E é muito triste que uma revelação tão grande como essa, porque isso aqui é uma revelação, são 2 textos que se encaixam perfeitamente, mas algumas pessoas não conseguem enxergar isso por conta da sua preferência, por conta daquilo que já está estabelecido dentro do coração delas. Elas estão tão convencidas de que Jesus volta antes da grande tribulação que elas não conseguem enxergar isso aqui. Então você perceba que não tem como você dizer que essa última trombeta que Paulo está falando aqui não é a mesma trombeta que o anjo está falando lá para João. Mas você vai encontrar várias pessoas aí na internet dizendo, não é a mesma trombeta. Paulo está falando de uma trombeta e lá em Apocalipse está falando de outra trombeta. E aí eu fico pensando, gente, o Espírito Santo é bem bagunceiro, né? Será que o Espírito Santo ia fazer essa bagunça? Será que o Espírito Santo ia revelar uma trombeta para Paulo, outra trombeta para João? E ambas as últimas trombetas, tanto a de Paulo quanto a de Apocalipse, está falando de um mistério que vai acontecer nesse momento. Você tem que ser muito ingênuo. Você tem que ser muito ingênuo para acreditar quando alguém te diz que não são a mesma trombeta. Tem que ter muita ingenuidade ou então muita vontade de ficar com aquilo que você aprendeu. Então, o mistério de Deus que se cumpre ao som da última trombeta é a glorificação do nosso corpo. E isso fica mais claro ainda quando você começa a analisar outros textos. Por exemplo, Paulo ele fala que o mistério de Deus entre os gentios é Cristo em vós, esperança da glória. Só que a gente interpreta esse texto como ir para a glória, né? Fulano morreu, foi para a glória. Não, Paulo não está falando de uma glória que nós vamos para lá. Paulo está falando de uma glória que virá. Paulo diz que as nossas leves e momentâneas tribulações não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Então esse é o mistério de Deus. Cristo em nós, esperança da glória, glória que em nós há de ser revelada. Paulo diz, eis aí vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados ao som da última trombeta. Não é o som da primeira trombeta. Não tem como ser antes da grande tribulação. Se você acredita nisso, me perdoe. Eu também já acreditei assim. Eu fui criado assim. Eu vi aqueles filmes lá deixados para trás. Eu era da Assembleia de Deus. Nada contra a Assembleia de Deus. Amo a igreja onde eu fui criado. Porém lá a gente aprende que Jesus ele vem antes da tribulação. E eu precisei romper com isso quando eu me deparei com esses textos da palavra de Deus, porque é muito claro,
Para você não acreditar nisso, você precisa se convencer, você precisa torcer esses textos. Eu peço que você não fique com raiva de mim porque eu estou te falando isso. Eu peço que você nem mesmo engula tudo que eu estou falando aqui, mas que você pegue esses textos, você medite e peça ao Espírito Santo para que ele ilumine os olhos do seu entendimento, porque os textos são muito claros. Eles se encaixam perfeitamente. O anjo diz a João que quando a 7ª trombeta estiver para ser tocada, o mistério de Deus se cumprirá. Paulo diz um mistério que é a glorificação dos nossos corpos ao som da última trombeta. Como que não é a mesma trombeta? Como que isso acontece antes da grande tribulação? Se a 7ª trombeta de Apocalipse não tem como ser antes da grande tribulação, porque já passou quase tudo. Então, irmãos, que você possa meditar na palavra de Deus. Ainda é tempo de acordar. Porque se Jesus volta a qualquer momento, amém. Se você está firme, se você está firme na fé, você vai ser arrebatado. Mas e se você estiver enganado? E se a qualquer momento nós entrarmos na grande tribulação e você não se preparou para sofrer, para dar a sua vida por amor ao Evangelho? Então é bom que você esteja preparado para isso. E você não vai estar preparado se você não achar que vai passar. Ok? A Bíblia diz que se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então era para você estar se preparando para a batalha, era para você estar se preparando para dar a vida pelo seu Senhor, mas não, você está se preparando para fugir, para ser arrebatado antes da guerra começar. Não é assim que a palavra de Deus nos apresenta a volta de Jesus. Então, se você gostou, dê aqui o seu like, se inscreva no canal. Mesmo que você concorde ou não concorde comigo, deixa aqui o seu comentário, eu vou ter todo o prazer em te responder. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos aqueles que amam a sua vinda. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.